título dela é Antologia da Amizade. E ela diz assim: atende ao bem com quanto as dificuldades que encontres para isso. Veja que ela é bem curtinha, né? Mas ela dá uma reflexão. Eu coloquei essa imagem, essa mensagem, porque eu estava pensando sobre ela e lendo toda a mensagem, assim, para tirar subsídios, vamos dizer assim, para comentar sobre ela. Como com quantas dificuldades, né? Como nós colocamos muitas vezes dificuldades para fazer o bem, em todos os sentidos, assim. Ah, hoje não vou fazer tal coisa, que estou com uma dor aqui, hoje não vou fazer tal coisa porque vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como nós vamos colocando, né? Essas dificuldades. E a ontologia, eu fui dar uma pesquisada, o que é a ontologia né, da palavra. Então, eu fui olhar ela, né? Antologia, ela quer dizer que é uma coleção de textos em prosa ou em versos, de autores, organizados segundo o tema, a época, né, e a autoria. Então, a antologia que nós vemos aqui, da amizade, são, são textos, são, enfim, temas, né, que foram organizados no livro, e foi desse livro que eu tirei essa mensagem. Então, assim, analisando essa mensagem, né, que quando nós nos encontramos, então, em dificuldade, um gesto pequeno, qualquer gesto de bondade, ela é uma esperança que vai acender uma vela, né, que vai iluminar o nosso caminho e daqueles que convivem conosco, caminham conosco, né, conosco. Digamos que queremos vencer o mal. Nós queremos vencer o mal sempre nos outros, né? Nós devemos pensar em vencer o mal primeiro em nós e pensar no outro, sempre no bem do outro, né? Então, jamais devemos condenar alguém que nós pensamos ou julgamos que está em erro, né? Porque nós erramos também e não devemos nos esquecer que todos nós somos irmãos diante do Pai, diante de Deus. Todos buscamos o aperfeiçoamento, por mais que muitas vezes alguns parecem que não, mas eles buscam sim, não é? Então, não importa o que vai acontecer, vamos fazer sempre o melhor. Vamos semear o bem, começando a semear esse bem em nós mesmos, né? E estendendo esse bem que nós semeamos em nós às demais pessoas que nos cercam. Vamos fazer o bem, vamos levar a paz, a alegria, a coragem, como a coragem da fé que a gente estava estudando, né, em todas as áreas da nossa convivência. E nós esquecemos de semear o bem em nós primeiro, porque nós só vamos poder distribuir ou dar aquilo que nós temos em nós. Como o Haroldo cita, né, daquele aviso no avião, primeiro coloque a máscara em ti, se houver algum problema, para poder auxiliar os outros. Então, nós só podemos doar aquilo que nós temos em nós. E se porventura de alguém que está conosco, conviva conosco, cai em erro, ou que nós julgamos em erro, não vamos apontar esse defeito, né? Fazendo com que essa pessoa se sinta ainda mais culpada, mais infeliz, né? Quando você aponta o erro da pessoa, torna essa pessoa mais amarga, mais infeliz, né? Então a palavra ela deve ser usada sempre para amparar, para levar a felicidade. E todos que estão nessa jornada evolutiva conosco, não é? Então nada escapa aos olhos de Deus, da providência divina, né? Vamos seguir trabalhando sempre para o bem de todos. Não vamos abandonar um instrumento de trabalho que a espiritualidade maior colocou ao nosso dispor para distribuir aos nossos irmãos, né? Devemos esperar, então, com paciência e não esmorecer diante do nosso equívoco. Vamos levantar e seguir caminhando, fazendo o bem. A vida, ela vai nos reservar prodígios se nós seguirmos trabalhando. Não vamos alimentar as ideias de fracasso, né? Quando nós alimentando essas ideias de fracasso, elas vão interferir no nosso trabalho.
E a grandeza de Deus, ela não dispensa o nosso trabalho. Muitas vezes nós dizemos, né, Deus proverá, e nós não precisamos fazer nada, vamos ficar ali esperando que Deus providencie. Mas nós somos, pelo qual Deus providencia a ajuda aos irmãos, somos nós, ele se utiliza de nós. Então, a partir do momento em que nós não somos instrumento dessas mãos de Deus, vamos dizer assim, instrumentos de Deus, nós estamos falhando com isso, né? Então, os nossos irmãos, eles são essas alavancas que Deus colocou em nosso caminho, né? Então, vamos nos erguer enquanto é tempo, fazendo o bem às pessoas, fazendo o bem por nós mesmos também, por sempre que nós ajudamos alguém, primeiramente, nós somos beneficiados. Nunca nos esqueçamos que se auxiliarmos os outros, estamos auxiliando primeiro a nós. E se nós caímos em erro, é possível que Deus nos permita esse erro, para que aprendamos, então, diante desse erro, a tolerar e perdoar os outros. Porque muitas vezes nós pensamos que nós não erramos, é só os outros, não? Não é, nós também erramos. Então, em qualquer situação, vamos mentalizar o bem e seguir caminhando em frente, sempre pensando o bem. E não esquecendo que nos pertence só o que nós doamos, não é? Porque nós temos aquilo que nós doamos. O que nós não doamos, nós não temos. Então, trabalhemos no bem sem fazer perguntas do que nos compete ou não fazer. Tudo na natureza tem que ser prazer de servir e auxiliar para nós, inclusive, não é? Então, é preciso que transformemos o nosso coração em vaso dessas graças divinas, para que possamos distribuir aos outros mais necessitados, aos nossos irmãos mais necessitados, né, que nós mesmos, que nós também somos necessitados. Então, vamos educar e iluminar os nossos sentimentos, sempre para o bem. Não nos esqueçamos disso, iluminar nossos pensamentos para o bem. Então, essa mensagem, o meu comentário sobre ela é esse. Claro que, como eu sempre digo, a mensagem ela tem um texto, e eu gosto de estudar esse texto, de tentar entender o que esse texto nos coloca. Então, isso que eu falo é o entendimento que eu tive do texto, não é? É aquilo que eu entendi estudando esse texto. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Que a nossa mensagem é essa pequenina. Rita, pode falar, Rita? Pois tu ia falando, né? E eu, como você faz, eu também, a gente viaja enquanto o outro fala, a gente vai pensando, né, no nosso dia a dia, na nossa vida e tudo. E eu sempre digo que como tu falasse ali na bondade, né? O bem para os outros hoje em dia, principalmente agora que eu vejo que eu comecei a frequentar o CREAT lá da UPF, o quanto as pessoas precisam que a gente seja alegre, que a gente chegue de bem com a vida, que a gente fique bem. Por mais que a gente não se sinta tão bem naquele dia, entendeu? Mas que a gente demonstre alegria. Porque, é como tu falaste, as pessoas são tão tristes hoje em dia, né? Tão introspectivas e tudo mais, né? Então, se você chega alegre, você chega brincando, por mais dificuldades que a gente tenha e por pior que a gente se sinta naquele dia, eu sempre procuro fazer isso aí, porque eu vejo que isso aí é aonde a gente chega, às vezes é só o que as pessoas estão precisando, que você brinque com elas, que você converse com elas, entendesse? Não só em coisas de, de, de assuntos sérios e coisa e tal, entendeu? Até mesmo durante a ginástica com o professor, a gente brinca e tudo. Então, é uma coisa assim que realmente a gente vai lá não só para cuidar da saúde, mas para se distrair. Fica uma coisa boa, uma coisa agradável, né? E isso não deixa de ser uma caridade que a gente faz também, né? Conosco mesmo, né, Daniel? Porque é como você diz, parte primeiro para nós, para depois ser para o outro, né? Mas o quanto hoje a gente chegar de bem com a vida e alegre
é fundamental na vida do nosso próximo, né? É verdade, né? A gente não se dá conta, às vezes, um sorriso já é um ato de caridade. Eu estava falando, eu estava lembrando de uma história. Como eu falei, eu coordenei uma vez a recepção, e um dia a recepcionista contando uma história que aconteceu com ela na casa espírita. Uma senhora passou, olhou lá para dentro, olhou e passou. E a recepcionista no corredor de entrada, assim, de repente aquela senhora passou de novo, olhou, olhou, olhou e não entrou, passou. Terceira vez que a senhora passou e começou a olhar lá para dentro, a recepcionista foi lá fora conversar com essa senhora. E o que a recepcionista contou, depois a atendente fraterno contou. Olha só a importância, às vezes, de um sorriso. Olha o ato de caridade que é e a gente não se dá conta. E essa recepcionista era uma senhora também, chegou lá, recebeu com um sorriso. O que deseja, minha irmã? Eu vi que a senhora olhou aqui para dentro, está precisando de alguma coisa. E ela, não, eu precisava conversar com alguém. Aí a recepcionista encaminhou para o atendimento fraterno. E no atendimento fraterno, o que ela contou? Que ela já tinha procurado o padre, já tinha procurado, enfim, várias outras igrejas e não tinha conseguido tirar essa ideia de suicídio da cabeça. E aquele dia ela saiu para se suicidar. E ela passou na frente da casa espírita, ela não sabe por que ela passou lá na frente, mas nós sabemos por quê, né? Então ela passou lá, olhou, mas ela não, ela também pensando como às vezes as pessoas pensam da doutrina espírita, né? Eu vou entrar nessa casa e sei lá o que tem aí. E é isso que ela estava em dúvida se entrava ou não. Então, olha a espiritualidade trabalhando com ela, levando até a casa espírita, e com essa recepcionista também. Porque ela disse assim, ela me atendeu, ela disse para ir para atendente fraterno. A senhora me atendeu com um sorriso tão bonito, tanta gentileza, que eu confiei nela e entrei, porque ela estava em dúvida de entrar. E veja, daí ela contou a história dela lá no atendimento fraterno, claro que a gente não sabe, atendendo não ia contar, mas só contou esse detalhe, que aquele dia ela tinha saído com a convicção do suicídio. Então, olha a importância que muitas vezes nós não damos a um gesto de carinho, de bondade, um sorriso, né? A pessoa saiu sorrindo e atendeu ela, chamou ela. Então, olha, às vezes não nos damos conta também da nossa responsabilidade. Imagina assim, o que essa pessoa está passando aqui? Porque olha, a gente já com preconceito, né? O que está olhando aqui para dentro? Por que não entra, né? E aí essa pessoa tá pro último fiozinho com suicídio. E nós deixamos de auxiliar essa pessoa, né? A semana passada eu cheguei lá e tinha um senhor que eu não conheço, nunca tinha visto, sentado no banco na frente lá, muito cabeça baixa, muito sério. E eu cheguei brincando, mas eu nunca tinha visto ele. Eu disse, o senhor estava esperando a chuva? Tá aqui a chuva, ó. Não fique triste, que a chuva já chegou. Daí no outro banco tinha uma moça sentada. Daí a moça, uma senhora, né? A senhora chegou e disse assim, não, nós estamos, ele tá bicudo comigo e coisa e tal. Aí eu olhei para os dois e digo, vocês dois, vou botar vocês dois de mãozinha dada, sentadinho aqui um do lado do outro. Vamos se, vamos se ajudar, vamos se reconciliar aqui, ó. Até a chuva nós ganhamos hoje, que estava um dia tão abafado, tão quente, né? Daí os dois acabaram dando risada e coisa. Tu vê, às vezes, uma situação que talvez não fosse tão grave assim, coisa, mas que levou eles a ter um sentimento ruim, né, Daniel? Porque a pessoa estando brigada com a outra, ou seja o motivo que for, não é bom, né? E aí eu saí, continuei brincando com os dois e fui entrando para ir para minha aula, né? E aí os dois já ficaram dando risada lá fora e coisa. Então, esse tipo de coisa eu vejo bastante, eu disse, com as pessoas mais de idade, né? Eu não sei se as pessoas estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desamparadas, sabe? Mas a gente vê muita coisa mesmo. Vai falar de novo? Não, Vitor, que ergueu a mão? Ah, então tá.
nos dias de hoje, assim, está havendo uma carga muito grande de informações na mídia e principalmente as pessoas repassando muitas coisas que trazem preocupações, desavenças. Eu raramente compartilho coisas que não sejam boas, porque eu recebo bastante coisa, assim, de brigas, de encrencas, de política, de enfim, mas eu procuro, quando repassar boas mensagens, né? Até mesmo sobre aquilo que eu vi, porque nós sabemos que esse período é passageiro, né? Tudo que está acontecendo agora é os momentos finais da transição. Então vamos levar essa esperança para as pessoas, porque as pessoas entendem isso como o fim, que não tem mais volta, que é o fim, tá bom? Não, é o fim de uma era do homem velho, dessa era velha, com a era nova. Então, é isso que nós temos que ver assim, com esperança o futuro, porque as pessoas já estão bem desacreditadas do ser humano, né? Eu ouço muitas pessoas, mas não dá para acreditar em mais ninguém, o ser humano está perdido. Mas se nós vamos olhar o que aparece na mídia, é uma minoria. O que aparece na mídia é uma minoria. E a mídia só dá destaque ao quê? Ao que interessa a eles. E o que dá o lucro para a mídia? É desavença, desentendimento. Mas isso um dia vai mudar também. Por isso que, por exemplo, eu hoje em dia, eu busco muito notícia na internet, porque daí eu busco o que eu quero. Porque se eu ficar ligado num determinado canal, aquele canal vai passar o que ele quer. Ele vai me colocar à minha disposição notícias que talvez me desagradem. Claro, eu não posso também ficar alheio ao mundo, achar que está tudo lindo, maravilhoso, mas nós temos que ver coisas boas que estão acontecendo no mundo. Mesmo nas tragédias, a gente vê quantas coisas boas estão acontecendo, né? Então, quando nós repassarmos, sempre com esperança, palavras que deem esperança de melhoras para as pessoas, né? E tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Se você disser uma palavra mal colocada, eu tenho uma pessoa que é minha parente, ela até participa do grupo. Ela me manda muita mensagem, assim. Manda essas coisas para ela de política, enfim, que o mundo está perdido, e ela já me manda para mim. Meu primo, o que tu acha disso? Aí eu converso com ela bastante, porque ela é uma pessoa que precisa ouvir boas palavras, porque às vezes nós não nos damos conta, mas se uma pessoa te manda isso e você, não, está tudo ruim mesmo, e ela já é uma pessoa depressiva, vai piorar o que essa pessoa está sentindo e vai sentir. Então nós, como espíritas, temos que ter esse cuidado de levar a esperança para as pessoas. Pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário? Eu parei nossa apresentaçãozinha aqui porque estamos chegando ao final do nosso encontro. Então, meus irmãos, vamos agradecer a espiritualidade bondosa e amiga que sempre está ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, né? E nos conduzindo aí no nosso dia a dia e permitiu que estivéssemos aqui nessa noite, nesse encontro de estudo, de aprendizado, que nós possamos seguir na coragem da fé, lutando não contra, né, mas olhando para as tentações aí do mundo, para as ilusões materiais, que a gente possa se manter firme na fé, firme no nosso caminho, firme no nosso desejo de melhorar, de evoluir e de ter uma condição moral melhor, né? Que possamos estar sempre aqui juntos, nessa egrégora de luz, de amor e de cura, seja ela física, espiritual, moral.
Que assim seja e que Deus permita tenhamos uma semana com muita luz, com muita proteção, muita saúde, para que nós possamos estar aqui de novo na próxima semana, aprendendo e também trazendo informações e trocando de vivências, né? As vivências são os melhores exemplos. Que assim seja e muita gratidão ao Pai e a todos vocês. Que assim seja.